Oi, gente. Passei um batonzinho, fraquinho, mas só um batonzinho mesmo. Não passei lápis, não passei essas coisas. Só um batonzinho mesmo, porque um pouquinho abatida, mas melhorzinha, né? Um pouquinho melhor. Mas tô tentando fazer um trabalho de afirmação. Hoje eu só fiz uma vez. Fiz só uma vez. É bom fazer mais vezes ao dia. Porque tava lendo que todas as doenças, na verdade já li há muitos anos, começa na mente, né? E apesar de tudo que eu passei na minha vida, teve momentos muito maravilhosos e momentos muito chocantes, terríveis durante muitos anos, acredito que o emocional, o desgaste emocional, espiritual e físico romper alguma coisa em mim. É principalmente na cabeça, né? Emocional, né? Psicológico, ele foi pro físico, né? Então, tava pensando, a gente tem que trabalhar muito a nossa cabeça, muito, muito para não adoecer. A nossa cabeça e a nossa alimentação. E fugir de pessoas tóxicas, porque o ambiente que a gente vive ou trabalha, as pessoas com as quais a gente convive, elas têm o poder de levantar a gente, de fazer a gente voar ou de matar a gente, porque, como diz a palavra, o poder da a morte e a vida, elas estão na língua, né? Estão na língua. Então, tem gente que te mata sutilmente ou diretamente, e tem gente que te edifica, né? Te faz voar, te faz crescer. O problema e quando essas pessoas são, entre aspas, necessárias, são um mal necessário na nossa vida, são da nossa família, um pai ou uma mãe, um irmão que a gente é obrigada a conviver, às vezes por necessidade maior, por ter que ficar cuidando de alguém e ter outras pessoas no mesmo recinto doente ou outra pessoa, você está ali para ajudar, ou se não porque você não tem sua independência ainda emocional, mas principalmente financeira, que eu acho que o financeiro conta bastante. Né? Porque morar sozinho requer muitas coisas, ainda mais quando você está doente, né? Você usa os remédios caros e tudo. É um aluguel, uma prestação de uma casa, ou mesmo se a casa for tua, a alimentação que é caríssimo, são contas, várias contas, água, energia, telefone, internet, suas contas pessoais, né? É muito complicado, né, gente? Então, a gente tem que se preparar financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente e até juridicamente para a gente ter a nossa independência e romper com as pessoas que nos fazem mal. Porque eu estava vendo, isso não é uma exclusividade minha. Mas assim, tem pessoas que passam isso 5 anos, 8 anos, 2 anos. Tem gente que tem 20, 30 anos de abuso, 40, igual a mim. E às vezes você está cego para aquilo que você desconhece lá fora. Quando você só conhece aquele seu mundinho, igual a mim, que nunca tinha trabalhado fora, você está impedido de muita coisa, você só está naquele teu mundinho ali, você não sabe que você está passando por uma relação tóxica. Você pensa que todas as famílias são assim. Mas quando você sai, você vê. Às vezes você nem pensa, você vê assim, tem alguma coisa estranha com meu pai, eu mesma detectei isso desde nova com meu pai. Meu pai é estranho, meu pai é repetitivo, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Meu pai é estranho com a minha mãe, mas do portão para fora todo mundo pensava que era um casamento maravilhoso, né? Porque eles na frente das pessoas, eles são maravilhosos, eles têm as vítimas certas e eles sabem com quem eles fazem as coisas. Eles colocam as pessoas na mão deles, né? Porque tem o love bombing, né? No começo é o love bombing, é tudo, mas depois vai te depreciando sutilmente, depois diretamente e depois te descarta. Convive com você, mas te descarta. Te humilha, te deprime, te despreza. Então, e não sai de perto de você porque alguma coisa você tem que é conveniente. Às vezes a casa, no caso da minha vida, a casa era da minha mãe, dos meus avós maternos, então precisa. Ou às vezes é uma ajuda dos sogros, ou às vezes é uma luz que você tem, né?
às vezes é porque você é empregada, lava, passa e cozinha para ele, e ele tem os amantes fora, até porque minha mãe também era obreira de igreja, os pastores falavam que não podia separar, que tinha que orar pelo marido, não ia dar para as amantes. Então, é complicado, gente, só quem passa sabe. Mas eu estava pensando também como as pessoas rotulam, né? E julgam, né? Até eu, mas estou tentando não julgar mais. Ah, como é que não sai dessa relação? Se não sai é porque está conveniente. Poxa, se as pessoas não conseguem abrir a boca para edificar, silencia. Por que que vai meter, né? A, a língua felina e ferina, né? Ferina e felina para falar mal. Se não é você que está na situação, fica quieto, porque só quem passa sabe. Gente, todos nós vamos embora, mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, daqui um mês, um ano, 10 anos, 20, 30, 40, no máximo 50 anos. Não, no máximo 50 não, se você for adolescente, no máximo 90 anos, porque tem gente que dura 110 anos, que é raridade. Então, todos nós vamos embora, isso aqui é tão efêmero. Então, a gente vive como não fosse morrer. Então, se não dá para edificar, por que que você vai falar alguma coisa e vai julgar a vida do outro? Se não é a tua realidade, cada um tem a tua realidade, entendeu? E a gente está aqui para um propósito. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui a passeio, a gente está aqui para um propósito e que nós consigamos cumprir nosso propósito, né? Que o meu propósito na vida foi cuidar da minha mãe, quase 20 anos, acamada, cheia de aparelhos. Isso me desgastou muito com a ausência do meu pai e nos últimos anos da vida da minha mãe cheia de aparelhos na garganta, na barriga, no bumbum, vácuo, balão de oxigênio, não podia faltar energia. Era uma equipe de 13, 14 pessoas na minha casa, 3 técnicas de enfermagem, enfermeira para fazer curativo, meu pai dando em cima de algumas técnicas, umas até chegaram para mim e falaram, e não mentiram, porque eram técnicas diferentes, uma não conhecia a outra, em momentos diferentes, apesar de termos tido técnicas fixas, porque eu não queria toda hora uma pessoa nova na minha casa, porque era terceirizado. Meu pai dando em cima, ir para a esquina para dar buquê de flores para uma técnica, que eu não vou citar o nome daqui, que ela falou comigo, falei com minha mãe e meu noivo. Eles falaram para te contar. Então, assim, foi dar lá na rua, porque minha casa tinha câmera, minha avó colocou, deixou colocar antes de falecer. Uma arrancou uma vez a sonda da minha mãe para colocar a culpa na outra, para ficar 2 plantões e ganhar mais. Então, ai, lembrei o nome dela agora, uma lourinha meio ruiva, arrancou a sonda da minha mãe foi parar no hospital toda sangrando para colocar a culpa na outra técnica. Gente, como o ser humano é terrível, como nós somos terríveis, como o ser humano é terrível, terrível, terrível. Ver uma pessoa em cima de uma cama com balão de oxigênio, com uma sonda, comendo pela barriga, traqueostomizada, por causa de dinheiro, a pessoa ter coragem de fazer isso com uma pessoa totalmente vulnerável. E eu vi na câmera, então eu denunciei para a Home Care. Eu podia ter denunciado na polícia também, mas eu não fiz isso. Coração dos outros, terra que ninguém pisa, né? Gente, o ser humano é terrível, terrível, terrível. E não pensemos nós que vamos sair ilesos, não. A lei universal, ela tem volta, não tem jeito. Plantou, colheu, plantou, colheu. Aqui se faz, aqui se paga. E na outra dimensão também, porque seremos cobrados. Seremos cobrados, é lei universal. Plantou, colheu. Como que pode você fazer uma coisa? Eu estava lembrando isso aqui, com uma pessoa em cima da cama vulnerável, entendeu? Então, assim, é muito complicada a consciência humana. Ninguém está aqui a passeio, não. Ninguém está aqui, a gente está aqui para evoluir, né? Para melhorar, temos um propósito. O ser humano é o único ser dotado de amor, dotado de sentimento, né? Parece, né? Que dotados de sentimento, até o cachorrinho, né? Ele ama e tudo do jeito dele, mas nós temos sentimento. Se nós não tivéssemos sentimento, eu acredito em outras dimensões, no sentido assim de outros seres, em outras galáxias e outros mundos. Apesar de cristã, minha irmã cristã não acredita, mas eu não acho que estamos aqui sozinhos nesse mundo, nessa galáxia, né? Eu acho que tem outras dimensões e nós estamos dotados de sentimento. Nós precisamos falar para nos entendermos ainda. Não somos iguais a outros seres, pelo menos em filmes que se comunicam só através do olhar e da telepatia. Quanto falta para a gente ainda evoluir
Eu acredito que eles sejam mais evoluídos que a gente. E por que que a gente tem sentimento, né? Então, assim, e estava vendo também, refletindo sobre a minha vida. Enquanto eu não perdoar e ficar remoendo o mal que me fazem até hoje. Meu pai me tirou da minha própria casa, da casa da minha mãe, que é minha, né? Alugou um lugar para mim, mas sem me mandar medicamento. Eu doente, toda hora no hospital, todo dia tem protocolo, tenho os boletins, todo dia de cadeira de rodas, sem me mandar alimentação, né? Com 4, 5 amantes, sabe? É um comportamento doentio, mas do portão para fora, ô Lizinha, às vezes eu até falo do diminutivo porque é vício, né, de linguagem, no sentido de acostumar, né? Viver a vida toda dentro de uma casa com ele, então a gente tem algumas coisas semelhantes que coincidem, né? É tudo um diminutivo, né? No sentido de, ai, aquela tá escrota, desculpa palavreado, tá horrível, né? Sem noção. Aí depois chega para a secretária, fulaninha, no diminutivo, que esmalte é esse? Aí a fulana fala o nome, que lindo, tá abalando. Aí depois ri da pessoa por trás. E tem inúmeras pessoas assim, não é só ele não, porque o mundo a gente está cercada de gente maligna. Como eu já disse aqui uma vez, as pessoas malignas, elas não vêm de rabo e de chifre. Elas são boas, normalmente são mansas, entendeu? Então, é muito complicado, sabe? Os transtornos que nós temos. Como eu disse uma vez aqui, o meu é emocional, né? Dependência emocional, financeira por não estar trabalhando por causa das crises. Mas, se Deus quiser, isso vai passar. Mas a dependência emocional, até porque meu pai me criou com essa dependência, eles fazem de propósito, é o controle, é o domínio da situação, né? E você vive uma vida toda iludida, pensando que eles estão fazendo o melhor para você. E na cabeça dele eles estão, vai fazer o quê? Isso não vai mudar, não tem cura, né? Então, que possamos melhorar um pouquinho, né? Porque ninguém sabe a dor do outro, ninguém sabe a dor do outro, ninguém sabe. Eu passei um batonzinho aqui, né? Saí, tá um pouco frio, passei um batonzinho aqui, mas ninguém sabe a dor do outro, ninguém sabe quando desligar aqui se eu vou chorar, se eu vou sofrer, se eu vou. Ninguém sabe a dor do outro. Então, às vezes a pessoa tá toda linda, mas tá podre por dentro e quer sair desse mundo, e às vezes a pessoa tá todo feinho e é feliz, a beça, é tudo tão. Não dá para rotular pela cara, pelas palavras. Eu acho que a melhor forma de você rotular, se a gente pode rotular alguém, é através do comportamento, das atitudes. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela age diferentemente, né? Mas é muito complicado, porque somos seres frágeis, porque somos humanos, né? Como diz a Maia Andrade, eu acho que é Andrade, eu segui há 2 anos atrás, nunca mais vi nada dela, mas gosto demais. Estamos temporariamente humanos, né? Mas a nossa alma, nosso espírito é imortal. Então, enquanto a gente está dentro dessa carne aqui, porque todo bicho vai comer ou seremos cremados, ninguém vai ficar para semente, que a gente possa melhorar um pouquinho, entendeu? Para ajudar o outro com uma palavra de carinho, com incentivo, sabe? Com uma oração, mesmo se for escondido, sem falar para a pessoa, tô orando por você, é, com um abraço, né? Com cuidado, né? Tá cheio de gente na igreja que ainda rotula, não tô no mundo e rotula todo mundo, mas só vai para a igreja para se esconder, que não tem a capacidade de dar um bom dia e perguntar se está bem, está precisando de alguma coisa. Gente, que possamos melhorar, porque estamos todos enganados, porque não é assim, né? Não é assim, não é necessariamente a gente, tudo que falam vamos dizer amém, a gente tem que ter a capacidade de pensar, capacidade reflexiva e crítica, né? E sem desejar mal pro outro, porque às vezes a gente fala, se bater, eu vou bater também para saber que dói. Eu sou humana, eu falo isso. Eu antigamente era uma mosca morta, mas não adianta, você só vai vencer dando bom exemplo e dando o outro lado da face. Você não vai conseguir vencer sem o amor,
porque volta para você. Então, volta, tudo volta. O mal que a gente deseja para o outro volta. E às vezes não volta necessariamente na tua carne, volta com uma pessoa que você ama, na pessoa que você mais ama. Não volta necessariamente na tua carne, no teu emprego, na tua casa, mas vai repercutir na pessoa que você mais ama, na coisa que você mais ama. Entendeu? Então tudo volta. Às vezes você faz uma coisa com 17, 22, 27 anos e vai estar com 70 e poucos anos. O que que eu fiz mal? Eu sempre fui boa. Eu sempre fui boa. Tudo volta, gente. Tudo volta. Eu estava pensando nisso, né? Na nossa capacidade, na nossa mesquinharia de sentimentos e como adoecemos, né? Nessa sociedade conturbada, tóxica, né? Nessa sociedade manipuladora que coloca o medo o tempo todo e tudo a gente tem medo e vem outro vírus aí, tá para chegar e a gripe aviária é não sei o que, é não sei o que existe, mas o medo que as mídias, para conseguir lucro, dinheiro, impõem sobre a gente o tempo todo, a gente é cercado de medo e vai baixando a nossa frequência, a nossa vibração e todo mundo vai ficando de mal com o mundo e todo mundo pensa que todo mundo é ruim porque um fez mal pra gente e o outro fez o mal e a gente vai acabando, a gente fica ferido e já fica fechado pensando que todo mundo vai fazer o mal pra gente. E às vezes a gente desconta uma pessoa que não tem nada a ver, né? A gente vai rotulando todo mundo. Às vezes me olham assim, a aparência não tá de pessoa doente e rotulo o tempo todo. Então é aquilo que eu falei, que possamos aprender a perdoar, eu ainda não sei, e não julgar, gente. Entendeu? Então foi só para gravar isso rapidinho, uma mensagem bem sem foco, né? Bem abrangente, mas só para gravar um pouquinho, tá bom? Que a gente possa refletir como a gente adoece, que a gente que tem uma alma mais assim, eu sou uma empata, a gente que tem uma alma mais frágil, entre aspas, que a gente é forte pra caramba, a gente adoece porque eu não respondia nada. Eu aguentava tudo calada, tudo. E o nosso corpo fala, então os órgãos vão ficando doentes. Só Deus sabe o que eu passo, mas ninguém. Estou no pior momento da minha vida e estou aqui, fazendo um vídeo, parecendo que está tudo maravilhoso. Mas eu creio, porque eu sou amada de Deus. Eu sou inteligente. Eu sou amorosa. Eu sou de família. Eu sou querida de Deus. Eu sou bendita. Eu sou bonita. Eu sou temente a Cristo. Eu sou orgulhosa de mim. Então, é afirmar de todo o coração até que um dia a cura chegue. Ela vai chegar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.